Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. O sair do armário, aquele momento marcante, ou não, em que nós nos mostramos para o mundo todo, ou uma parte dele, diariamente, quem nós somos de verdade. Normalmente, precedido por um momento de tensão e medo. Pode dar lugar ao sentimento de alívio e de liberdade, dependendo do contexto em que você está inserido. É um momento que a mídia faz questão de repercutir quando anunciado por uma figura pública, ou que os pais tentam esconder quando eles não sabem lidar direito com a sexualidade de suas crias. O fato é que uma vez que você saia do armário, a sua vida jamais será igual. Mas tem um porém nisso aí. Sair do armário é sim um movimento lindo, mas como tudo nessa vida, o gesto pode se tornar uma boa e bem pensada estratégia de marketing. Neste episódio, nós vamos olhar sobre esse aspecto específico, quando se declarar uma pessoa LGBTQIA+, vai além de uma questão pessoal e é usada como uma forma de gerar engajamento e até mesmo retorno financeiro, quando aí o sair do armário vira um produto. E, como já falamos em episódios anteriores, quando se trata de um produto gay, ele tem uma formatação bem específica. Será mesmo que quando um homem cis branco, de corpo tido como padrão, vivendo em uma região privilegiada e com uma posição social notória, se declara gay, ele está promovendo a visibilidade que a comunidade LGBTQIA+ necessita? Principalmente nos dias atuais? Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio. O podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu te convido a abrir esse armário junto comigo para discutir. Afinal, o que não é visibilidade? Armário aberto. Agora sim, né, gente? Eu acho que a gente pode começar esse episódio, né, roubando o Biscoito Podcast, porque agora sim a gente tá aqui gravando ao vivo esse episódio, que é um episódio que a gente vai falar um pouquinho sobre o que não é visibilidade. Da mesma forma que o episódio anterior a gente teve uma inspiração por causa do mês do orgulho, a inspiração desse episódio, claro que é a saída do armário do nosso querido Eduardo Leite, um político LGBT, ou um LGBT político, eu ainda tô em dúvida, porque, né, tem que ver quais são as questões que envolvem essa saída do armário, etc. E eu tenho convidados mega especiais aqui para dividir comigo, para opinar comigo, né, sobre essa questão. Eu quero começar então pedindo para vocês convidados, por favor, se apresentarem para a audiência do Fora do Meio. Vou pedir para ela, né, que já é elenco fixo aqui do podcast, já é o 4º episódio seguido que ela tá participando. Letícia, como que é você fazer parte agora do Fora do Meio? Eu quero o meu cachê, hein? Mas tem cachê? Não rolou ainda não, mas se tiver que rolar, eu já tô pedindo. Oi, gente, um prazer estar aqui de novo. Eu adoro participar do Fora do Meio. Como vocês podem ver, eu tô sempre aceitando o convite. Meu nome é Letícia, eu sou uma mulher cis, branca, lésbica, e tenho um podcast que chama Sapa Justa, onde eu nem sempre sou justa, mas sou sempre sapa. E estamos aqui pra não ser justa dessa vez. A Letícia é a língua afiadíssima, viu? Ela fala pouco, mas quando fala também. Ah, eu amo. Né? Eu sou David Varelo, apresento o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. E é uma honra estar participando, eu tô colado com a Letícia na briga pra ver quem participa de mais episódios do Fora do Meio. Acho que esse é o meu 3º episódio. Já posso pedir música. Não sei se a Letícia pediu no passado, mas eu vou pedir música mais tarde. É isso, pessoal. Obrigado pelo convite, Fernando. Uma honra sempre participar. Toda minha. Agora sim! Minha vez. Eu sou o Gui Neves. Eu não lembro, Fê, se essa é a 2ª ou 3ª vez. Eu me lembro... Terceira vez. É a 3ª, né? Então também estamos aí. Terceira vez. Música. Mas é que faz tempo, né? Então eu já nem lembrava se era a 2ª ou 3ª. Eu sou o Gui Neves, eu sou um dos apresentadores do Biscoito Podcast, primeiro podcast assumidamente bissexual da podosfera brasileira, atualmente um podcast exclusivo no Spotify. E
Também estou atualmente assumindo o comando do nosso derivado, do nosso spin-off Biscoito Recheado, em que a gente faz análises dos episódios de RuPaul's Drag Race All Stars Season 6. E é um prazer estar aqui de volta com esta mesa maravilhosa. É todo meu também. E temos estreia, gente. Vocês acham que é só figurinha repetida que vem aqui no Fora do Meio? Não, senhoritos. Conta pra gente quem é você, convidado estreante. Oi, minha gente. Eu me chamo Zé. Eu estou debutando aqui. Estou achando chique, maravilhoso. Muito obrigado pelo convite logo inicialmente. Mas pra quem não me conhece, eu sou essa pessoa meio doida, meio atarentada e aleatória, que é um dos apresentadores do Bisão Voador, que também é um podcast bissexual, a louca. Falando aqui do Nordeste, com esse sotaque assim, meio Gil do Vigor e tal, porque eu também sou de Recife, etc. E é isso, a gente é queer, é um povo animado, a gente tá aqui pra ser caricato. Aproveito que hoje eu tô engraçado. Caricato. Com toda certeza. E como vocês percebem, gente, claro que esse é um elenco, né, super diverso pra discutir, claro, visibilidade. A gente teve essa saída do armário, né, que pegou muita gente de surpresa, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Será que toda a saída do armário é tão legal assim quanto parece? Obviamente, eu acho que sim, mas existem questões que a gente precisa avaliar. E eu quero começar perguntando pra vocês, convidados, já de cara. Vocês acham, na opinião e na vivência de vocês como pessoas da comunidade LGBTQIA+, ser visível, sair do armário, né, ter essa vida pública como uma pessoa LGBT, vocês entendem que é uma opção ou é uma obrigação? Como que vocês enxergam isso dentro da sociedade, dentro da comunidade nos dias de hoje? Eu gostaria de começar dizendo que estamos em 2021 e ninguém é obrigado a nada. Já diria pouca, né? Sim. Não, mas eu acho que é bem por aí mesmo, Zé. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Eu vou tentar não falar do meu podcast, mas assim, essa semana a gente gravou com uma pessoa que não se assume bissexual, mas conversando com a gente lá no podcast falou, eu sou bissexual. Não fala na vida pública, não em nenhum momento vai falar, mas Mas aí a gente fica pensando, quem somos nós, né? Que influenciadores, criadores, que falamos, que nos expusemos, né? Nos colocamos pra ficar apontando o dedo pra quem que tem que sair, quem não tem que sair. É muito complexa essa questão de identidade, sexualidade pra cada um. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Então eu acho que, tentando simplificar um pouco, eu sempre fico muito feliz quando tem mais gente entrando no bloco, sabe? Quando a gente tá crescendo o caldo. Mas no caso específico do que a gente vai falar hoje, eu acho que tem várias pormenores que a gente tem que atentar, né? Porque não é um artista, não é um cantor, né? Não é a Ludmilla com a namorada, não é a Anitta, né? Falando, não, é a tal da terceira via, né? Do terceiro caminho. Que estão tentando vender pra gente aí. Eu acho que é uma opção. Quando você fala de opção, talvez seja uma opção pra gente. Pra L, B, G, ou pessoas que não performam alguma coisa muito distoante do que a sociedade vai perceber. Não é uma opção para uma pessoa trans, por exemplo. A vivência dela é ir na padaria ali e estar saindo do armário sempre. Também não é uma opção para uma mulher que não performa a feminilidade para um homem muito feminino, essas coisas. Então, dentro do espectro, que até do que a gente vai falar do Eduardo Leite e da gente também, eu acho, é uma opção. Ninguém é obrigado a nada. Mas outras pessoas estão em diferentes situações que a gente, eu acho. Exatamente, a gente não vai pra canto nenhum se a gente não percebe que tudo tem nuances, né? Não é nem de mais nem de menos. É quando eu tô seguro pra poder falar sobre isso, quando eu não vou perder o emprego por causa disso, quando por causa disso eu não serei assassinado ou agredido. Então, tipo, são várias nuances que fazem você sentir a obrigação de sair do armário ou sentir que, tipo, é melhor ficar nele por segurança, né? Quem pode, ótimo. Quem não pode, o que é que a gente tem que fazer? O que a maioria das pessoas que produzem conteúdo fazem. Tentar normalizar as existências de pessoas LGBT para que, tipo, cada vez mais esse tipo de agressão, esse tipo de contato violento com o resto da sociedade cesse, né? É, isso mesmo. E quando a gente fala de saída do armário é meio subjetivo, né? Porque na minha cabeça não tem um momento que aconteceu isso comigo, porque eu não me considero fora do armário ainda, totalmente.
É tipo isso, sabe? Tipo, uns amigos sabem, família não sabe, fulano não sabe. Acho que isso fica um pouco confuso. E eu lembro da minha infância que eu era tirado direto do armário quando as pessoas me chamavam: lá vai o viadinho, para de dançar, para de rebolar, cuidado com a mão, não fala assim. Isso já não é nem tirar do armário, é puxar do armário, né? Porque a gente tá num lugar que a gente não sabe que a gente tá. A gente não começou nem a se descobrir ainda enquanto ser humano, não sabe ainda tudo que tá acontecendo. E acho que tem vários momentos. E chega um determinado... É como se a gente colocasse um pé e voltasse, colocasse outro pé e voltasse. Sim. E chega um determinado momento que você já tá... Eu acho que hoje eu consigo falar isso, você já tá livre, né? Porque é o lance de liberdade, né? Da gente conseguir expressar quem a gente é, o que a gente faz, de um jeito que seja... É libertador mesmo, não consigo encontrar outra palavra que consiga descrever como seria isso. Então, só puxando um pouquinho o que eu falei agora, eu não me sinto hoje uma pessoa totalmente liberta de quem eu sou. Porque tem várias pessoas no meu círculo que eu não conversei sobre isso ainda, sabe? Fica aquele negócio, tipo... E aí, eu preciso conversar, não preciso conversar? Como que funciona? E esse lance do Eduardo Leite, não só ele, tem outras personalidades também. Tem uma que tá aqui na ponta da língua, que eu vou falar no momento certo, que... Não vou falar mais nada, não. Vou falar quando... Segura a audiência! Segura a audiência! Segura a audiência. Ok. Sim. David, me passa no WhatsApp agora. Não. Vai revelar. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Eu vou ficar até o final da gravação só pra ouvir essa revelação. Sim. Se eu falar pra vocês que essa é a última pergunta da pauta, Fernando, mantenha essa pergunta como última da pauta pra poder segurar todo mundo. Sim, como diria João Kleber, para. Para! Não, mas eu entendo muito, David. Eu tenho uma percepção muito parecida com a sua, porque eu não fiz. Me perguntaram no trabalho esses dias: nossa, como que foi sair do armário pra sua família? Eu falei, tipo assim, eu não saí. Porque eu sempre falo, né? Eu não sinto a necessidade de fazer um grande evento, reunir toda a família na sala pra poder dizer: olha, gente, sou gay, beijo meninos. Porque mas isso é eu, Fernando, tá, gente? E isso pode não se aplicar pra você que tá ouvindo. Mas assim, eu não vejo por que eu tenho que fazer uma coisa diferente do que minhas irmãs que são hétero fizeram, por exemplo. Eu estou vivendo a minha vida da forma que quiser. Se você quiser minha família quiser dar o Google e ver lá que eu tenho um podcast gay, ou que eu fui em vários shows da Madonna, ou sabe, esse tipo de coisa, tem umas coisas que eu acho que não precisa falar, né? Justamente porque eu não acho que de novo, Fernando, eu não acho que eu tenho a obrigação de sair do armário de uma forma pra todo mundo, né? As pessoas vivem, quem tem um mínimo de entendimento consegue perceber. Tem pessoas que eu sinto a necessidade de falar mais por uma questão de, sei lá, eu lembro, por exemplo, um caso que quando eu fui dividir quarto com um menino que é hétero, eu falei pra ele porque eu pensei, o cara vai se trocar na minha frente, sei lá, vai que ele se sinta desconfortável, então vou falar. Aí ele olhou pra minha cara e disse, tá bom. Perdeu uma oportunidade de filme pelado. Já ia perder a oportunidade. Sim, não, e ele olhou pra mim e disse, tá bom, beleza, eu não gosto de azeitona, tá? Só pra você saber também, não sei se muda alguma coisa na sua vida, porque a informação que você me deu não muda nada. Nossa, eu já pensando aqui, coisas sexuais envolvendo azeitona, tentando encontrar uma conexão, olha a cabeça. Olha, esse é um episódio pra maiores de 18 anos, não, mentira. Não, mas eu fiquei assim, eu achei a reação dele tão bacana, porque eu pensei, tipo assim... Nossa, melhor resposta que eu ouvi na vida. Eu pensei que ele ia problematizar, falar tipo, não, então a gente não vai poder dividir quarto, porque não sei o que. E ele tipo assim, tá, eu não como azeitona. Tipo, mudou na sua vida, porque a informação que você me deu pra mim não mudou nada. E eu achei bacana isso, porque com o tempo eu tinha essa questão de muito tipo assim, nossa, não vou falar. E conforme eu fui passando o tempo, eu fui vendo o quão importante é as pessoas se assumirem, né? Para as pessoas ao nosso redor mesmo, né? Você falar que você é parte da comunidade LGBTQIA+, você acaba querendo ou não influenciando algumas pessoas que estão ao seu redor e que talvez não estão nesse momento pronto de falarem que são, a também pensarem sobre isso e até a ver que, tipo assim, tá tudo bem, né? É um processo como outro qualquer. A Letícia falou esses tempos atrás sobre a questão da microinfluência num episódio anterior. Eu achei isso muito interessante porque eu não tinha parado pra pensar nisso. O quanto às vezes a gente ao nosso redor consegue influenciar pessoas, né? Assim, nenhum de nós, claro, é um global famosíssimo, né? Que sai do armário, etc e tal. Mas como que vocês, como podcaster, né? Como microinfluenciadores, conseguem ver a importância de você se posicionar sobre a sexualidade para as pessoas ao redor de vocês e para as pessoas que escutam, né, a gente através de um podcast, por exemplo? Então, inclusive recentemente a gente recebeu um relato no Bisão
de um dos ouvintes e tal, que falou que, tipo, o fato de ouvir um podcast falando sobre bissexualidade e tal, e trazendo várias questões de que tá ótimo, você, olha, se libera, menino, não tem tempo, não tem a hora que você quiser, o momento que você quiser e tudo, e tá ótimo. E aí ele virou assim pra dizer pra gente que, tipo, o fato de ter alguém, né, falando com ele, mesmo que ele não conhecesse pessoalmente e tudo mais, deu força pra que um dia ele só virasse pra mãe dele e falasse que, tipo, tava afim de um menino, não sei o quê, e a mãe dele, o quê? Ele, sim, mãe, eu sou bissexual. E a mãe, mas ele, eu sou bissexual e tal. Enfim. E depois ele percebeu que tinha falado pra mãe que era bissexual e, tipo, não deu em nada. Tipo, tava seguro o suficiente pra falar o termo, pra dizer que era, pra fazer as coisas dele e seguir a vida. Então, em pontos específicos, ter essas referências é importantíssimo. Eu vou sair do armário agora oficialmente pra vocês, porque eu saí do armário ontem na internet, mas eu passei 1 ano em terapia, porque eu estava tendo disforia e aí eu não estava entendendo de onde vinha essa disforia e de onde vinha o meu questionamento de masculinidade. Até que eu encontrei a santa pessoa chamada Belle Marques, que a gente passou altos dias e meses conversando sobre o assunto. E aí hoje eu consigo virar para todo mundo e dizer, gente, eu sou uma pessoa não binária, prazer. Ontem, como foi o dia das pessoas não binárias, eu saí do armário oficialmente na internet. E agora eu estou falando que no massa. podcast. Porque, tipo, eu não tinha uma pessoa para eu conversar sobre isso. Eu não tinha muitas referências positivas sobre isso. E eu achava que, tipo, eu tinha uma obrigação muito forte de ser andrógeno. E, tipo, mas e essa pessoa que vive aqui dentro de mim que sempre quis sair? Eu faço o que com ela? Tá ligado? Aí depois de ter essa referência, de ter essa pessoa, de ter essas conversas e muitas sessões de terapia, aí eu saí do armário. Aí eu disse, eu sou não binário, gente. Obrigado, prazer. Que massa, gente. Eu tô emocionado aqui. Que legal, Zé. Uma delícia. Mas eu acho, assim, em relação à pergunta, Fê, a gente não mede muito a proporção do que a gente faz na internet, né? Então, às vezes a gente tá fazendo aqui na nossa casa, no nosso quarto, gravando, sabe lá quem tá ouvindo, sabe lá como que as pessoas estão ouvindo, como que elas estão interpretando. E aí, eu tenho certeza, assim, que no caso, né, o pessoal da Letícia e do Zé, pelo menos, que trabalham também, né, que também usam, né, o podcast como uma maneira de falar sobre o universo LGBTQIAP+, a gente recebe muito relato, muita gente falando, nossa, como aquele episódio transformou minha vida, nossa, como ouvir você falar fez a diferença pra eu me sentir bem, nossa, aquilo que você falou é exatamente o que eu sinto, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito. Então, acho que a gente não precisa ser global. Nos dias de hoje, ninguém precisa ser global pra fazer a diferença na vida de alguém, né? E a gente tá, de fato é isso, assim, são poucas pessoas que nos ouvem, né? Nós somos podcasts de nicho, né? Então a gente tá falando ainda pra dentro de bolhas, mas mesmo assim a gente afeta muita gente e acho que num efeito exponencial, sabe? Assim, do tipo, o moleque ouviu o podcast lá sobre, a gente fez um episódio sobre pessoas assexuais, por exemplo. E, talvez ele não se sinta, mas ele tem aquela amiga que tinha uns questionamentos e aí já tô com uma terceira pessoa. Então, eu acho que é fantástico da mídia podcast, do que a gente tá fazendo, é isso. Não é nem tanto o aqui e o agora, que também é ótimo, a gente tá trocando, a gente tá, enfim, aqui, mas o que reverbera depois. A reverberação a gente não tem como controle. E é muito foda. Sim. Eu acho massa quando a gente percebe depois que não é só quando a gente fala sobre a comunidade LGBTQIA+, que a gente ajuda outras pessoas também a, às vezes, não sair do armário, mas a se reconhecer, né? Porque o Desculpa o Atraso não é um podcast apresentado por uma pessoa gay, mas não é um podcast, ou já ia falar, é um podcaster gay ou é um gay podcast? Sim. Depois a gente detalha isso depois. Mas é legal porque, apesar de não ser sobre o assunto, dá pra gente perceber que é importante a gente falar, a gente conversar com as pessoas, independente do que seja, porque tem outra pessoa que tá ouvindo o programa, que tá passando pela mesma dificuldade que a gente passou. Sim. Digo isso porque, como Desculpa, a gente fala sobre experiências de trabalho, eu já recebi alguns relatos de gente que fala: eu tava passando por uma situação ruim na minha empresa e eu não sabia que aquilo era assédio.
não tinha a mínima noção que aquilo era assédio. Nossa. E foi legal ouvir o episódio com a fulana, porque a fulana me fez abrir os olhos. Sim. A gente tá falando sobre micro-influência, né? Eu me identifico muito com essa parte quando a gente tá falando sobre ser podcast, mas antes eu acho que também tem aquele espaço que a gente ocupa sendo amigo de alguém, conhecido de alguém. Eu não sei se já contei nesse podcast aqui, mas uma vez um cara me parou numa festa e falou: "Ei, você lembra de mim?" E eu ficava assim: não lembro. E eu conheci ele num sítio que eu fui com a minha namorada. E aí ele falou que, tipo, porque eu tava naquele sítio lá que tinha um monte de hétero top. E aí ele ficou, tipo, maravilhado com a existência de eu estar lá com a minha namorada super de boa. E ele não esqueceu de mim por conta disso. Eu mal conversei com ele, mas eu fui significante pra ele naquele momento. E aí ele me viu anos depois e me parou numa festa pra contar isso, sabe? Uhum. E na questão de podcast, cada dia eu acho que é uma surpresa. Eu tive uma surpresa, por exemplo, que uma amiga minha de infância, que é evangélica, apesar de não ser bolsominion, tá? Mas a gente não tem muito tão contato. Ela veio me contar que estava escutando o meu podcast, inclusive um episódio que tem um homem trans, que é um amigo meu lá, e veio comentar sobre quanto ele era maravilhoso. E eu fiquei muito surpresa, porque tem toda uma estigmatização dela de ter um nível de conversa que eu nunca tinha conseguido pessoalmente. Uhum. Mas ouvindo o meu podcast, ela quis conversar sobre isso, sabe? Então, Sim. Legal. São várias surpresas. As pessoas que eu não conheço, é uma gratidão muito quando eles vêm falar, mas eu acho que a minha surpresa maior foi essa, sabe? De uma pessoa que eu conheço, o podcast ter tocado ela de uma forma diferente. Sim. Não, isso é uma coisa que eu acho, assim, sensacional. Até hoje, quando as pessoas me mandam um relato falando sobre o Fora do Meio, tem uma ouvinte que é de longa data e ela me mandou uma mensagem esses tempos no Telegram falando que o quanto o Fora do Meio ajudou ela a se entender como uma pessoa trans, né? A terapia, claro, uma ajuda de profissional, mas o quanto, sem querer, eu tava ali ajudando a elucidar algumas questões e eu fiquei tipo, caramba... Meu Deus, sabe? Às vezes a gente esquece que a gente tem um peso, uma responsabilidade aqui falando para as pessoas, e isso é tão gratificante quando a gente recebe essas mensagens. Total. É incrível, assim. E isso é doido porque a gente... Eu não sei vocês, né? Mas eu, assim, eu esqueço completamente que eu tenho um podcast que tem pessoas que me escutam. Aí eu fico pensando o quanto, às vezes, pessoas que são realmente famosas, tipo, sei lá, o Eduardo Leite é um governador, né, bem conhecido, né? Aí eu imagino o quanto uma pessoa que é de fato famosa, por exemplo, no ano passado a gente teve a saída do armário do Igor Cosso, que é um ator que tá no ar com uma novela, né? E ele teve uma passagem pelaquela emissora daquele bispo, e ele relata depois, ele é muito ativista, e eu tô achando isso tão maravilhoso, assim, da parte dele, porque a gente sabe o quanto pra atores, né, masculinos, sair do armário pode ser uma grande questão. A gente tem exemplos na mídia, né, de pessoas que acabaram perdendo papéis, tiveram até que mudar de país por conta disso, e eu achei muito corajoso, e assim, é uma pessoa que eu admiro demais por conta dessa questão, tipo assim, posso perder papéis, mas o que eu tenho a falar, o peso que eu tenho de representar e etc, é muito forte. Aí eu fico pensando, por exemplo, o quanto essas pessoas que são notórias, sair do armário acaba espalhando tão mais essa mensagem do que às vezes a gente aqui que é pequenininho, né, a gente tem um peso muito maior na microinfluência, mas essas pessoas conseguem fazer a mensagem e esse empoderamento chegar mais longe, né, claro, quando elas levantam a bandeira de verdade. Como que vocês veem esse movimento, então, de pessoas famosas, né? O Gui, por exemplo, que é ator também, deve conhecer isso muito mais do que a gente que só assiste, né? Cara, é que assim, eu não sou ator de novela, assim, conheço gente que já fez novela, mas... Ainda, né, Gui? No meio... Putz, amigo, não sei se é a minha pegada. Mas acho que assim, no meio não é um tabu, sabe? No meio do ator todo mundo é uma coisa muito fluida, muito tranquila. Agora, e hoje em dia, eu vejo que não é mais um ato tão arriscado você
você se posicionar, né? Janequine já saiu, né? E ele não tem ninguém mais galã que Janequine, né? Teve esse ator esse final de semana lá no Super Dança dos Famosos também, que sempre fez galã, e aí falou do marido. Eu acho que é um movimento que vai cada vez ficar mais natural, e acho que a importância deles, assim, diferente da gente, que é talvez aprofundar assuntos, sabe? Trazer questões e a gente verticalizar, pra eles é pra normalizar para nossas tias, pra normalizar para nossas avós, entendeu? O papel é diferente, então é de superfície, né? Quando é um ator, assim, né? Enfim, uma figura pública. O caso do político que a gente tá falando hoje é outra coisa, é um outro ponto, né? É você se aproveitar da causa, se aproveitar do movimento que tá acontecendo pra tirar um proveito de forma política. Que aí eu acho que é mais complicado, né? Do que, por exemplo, a minha bifobia com a Anitta quando a Anitta se falou bissexual. É outra coisa. Tive com a Anitta. Mas assim, é normal, porque a gente, né, no nosso processo, né, aqui, né, a gente tá errando, tá acertando. Mas o que me pega mesmo nessa questão que a gente tá falando aqui do Eduardo Leite é o oportunismo, sabe? Que assim, se me incomodava o oportunismo da cantora, que tava ali só pelo hit, só pra ganhar mais visualização, aqui a gente tá falando de talvez o futuro de uma nação, aqui a gente tá falando de talvez uma eleição presidencial, e aí isso me preocupa bastante. Sim. Eu gosto muito de teorias da conspiração. E eu tava fazendo alguns movimentos sobre a fala do governador do Rio Grande do Sul. A Globo já tava há um tempo meio que arando a terra, falando sobre a comunidade LGBT, falando sobre os crimes que estavam acontecendo, falando sobre representatividade nas novelas, convidando pessoas, falando muito com o Gil do Vigor, enfim, tava falando muito sobre isso, falando também com o João Luiz, que também teve Big Brother, enfim, teve todo um caminho, né? Na semana seguinte, daquele Falas de Orgulho, aí o governador fala isso, ele sai, eu pensando, putz, por que ele saiu do armário agora e a Globo tava fazendo toda essa preparação, sabe? Tá fazendo preparação pra quê? Era pro Falas do Orgulho ou é pro governador sair do armário no horário nobre da TV, num dos principais programas de entrevista que a gente tem hoje na TV brasileira, sabe? E é isso que me incomoda. Esse lance da gente falar sobre política, obviamente, isso incomoda a gente ainda mais agora, né? Que a gente tá respirando essa loucura toda que tá acontecendo. E eu não sei qual que era o objetivo dele fazendo isso nesse momento. Não sei se eu quero saber qual é o objetivo dele, porque hoje eu tô muito preocupado de como a gente tá. De como vai ser na próxima eleição. Obviamente, eu tento imaginar, né, elucubrar alguma coisa que deve acontecer, mas a gente tá num momento tão bizarro que eu fico imaginando só por que ele fez isso agora? Por que ele esperou tudo isso? E eu tô fazendo isso não julgando o fato dele ter saído do armário. Eu tô julgando o fato dele ter saído do armário, mas o lance desse movimento político que tá acontecendo. E a gente vê o presidente da República atacando a comunidade LGBTQIA+. Do outro lado, a gente vê um salvador da pátria, que é um homem branco, forte, que posta foto mostrando músculo. E, calma, como assim? O que é que tá acontecendo? Que planeta e quem está falando? Quem que tá postando foto mostrando músculo? Eduardo Leite. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu vou seguir já. Você não viu a foto Você não viu a foto que viralizou dele privatizando a comunidade LGBT? Não, eu não dei muita bola pra ele. Agora que eu vou atrás agora pra ver. Mas assim, com ele tem várias questões, né? Tipo, eu não tava em Porto Alegre na época da eleição de 2018, mas meu título ainda era de lá, enfim, né? Meu Deus, você morou em todo canto do Brasil. Olha, eu morei em todos os lugares. Belo Horizonte, Uberlândia, Minas Gerais. Eu morei em Atibaia, em São Paulo, capital. Eu morei em Florianópolis, Porto Alegre, Recife e agora eu moro em Fortaleza. Gostasse. Fortaleza, nossa, que delícia, que saudade. Ou seja, a vida do Zé é uma turnê, não é uma vida. Um amor. É uma tour, né? Aí, quando a gente tava acompanhando as eleições, a gente já tava assim, cuidado. Porque, enfim, saber que Eduardo Leite era gay, todo mundo do Rio Grande do Sul sabia, todo mundo de Santa Catarina sabia, porque ele, enfim, conhece todo mundo das festas de Santa Catarina. Todo mundo de São Paulo também, da capital, sabia. Enfim, ele ia ou pra Florianópolis ou pra São Paulo pra curtir a vida, porque ele curtia lá no Rio Grande do Sul. Mas ele, na cidade que ele foi prefeito, ele quase destruiu a saúde.
um monte de mulher teve problema, principalmente as que estavam grávidas, né? Por causa dele, que, tipo, tava roubando dinheiro da saúde. E, tipo, e agora? Aí, um monte de viadinho na internet. Viadinho, sim. Um monte de viadinho na internet, quando viu foto dele, fez: ai, que lindo! Se ele fosse candidato aqui no meu estado, eu votaria nele. Pô, meu irmão, tu nem sabe que o cara quase matou uma população inteira porque tava roubando dinheiro e quer votar porque o cara é padrãozinho, né? Ah, vá, me poupe. Aí, de novo, quando ele se assumiu, teve o mesmo escarcéu na internet dos viadinhos, que não pode ver um homem branco cis padrão na internet mostrando o peito, dizendo: olha, eu sou lindo, eu sou gay, eu sou qualquer coisa e provavelmente eu não vou ficar com vocês, mas me idolatrem. E aí vai todo mundo lá bater palma e idolatrar. Eu disse: minha gente, vocês têm que fazer não, que aqui em casa eu dou uma lavagem de roupa pra vocês, uma lavagem de prato, e vocês resolvem tudo de vocês. Sim. É que é muito perigoso mesmo esse momento, né? Que é que você falou, a gente tá normalizando, né? A Globo normalizou a comunidade, e aí vem esse político do sul, branco, padrão, gostoso, tô vendo aqui. E assim, Higienópolis total, assim, né? Assim, prontinho pra ser consumido pela classe média, que vai dizer: não, eu não sou homofóbica porque eu tô votando no Eduardo Leite. Mas que é um cara que tava lá apoiando o Bolsonaro até 2018. Sim. E a gente tem um problema, sim, é mundial, mas no Brasil a gente tem essa questão na política, né? Que a gente não vota em proposta, a gente não vota em partido, a gente vota em personagem, né? Então, assim, a gente votou no Collor lá em 92, porque ele era um cara jovem, bonitão também, e falou que ia acabar com a corrupção. O Bolsonaro, querendo ou não, né, também é uma figura que é um personagem, que tem uma história. Então, assim, me dá muito medo, porque esse personagem tá muito bem construído. Entende? Pro momento de agora. Porque eu falo da terceira via, né? Do tipo, desse pessoal que tá ainda com um antipetismo inflamado dentro de si, né? Assim, sabe da merda que fez em ter colocado o Bolsonaro no poder, mas ainda não desapegou da narrativa do antipetismo. Então, essa galera que quer lamber o Ciro, mas sabe que o Ciro não vai chegar a lugar nenhum, aí quando aparece esse Ciro 2.0 do Sul, ele parece ser uma opção viável. E assim, se não fosse a Globo, eu não falei: foda-se, mas parece que a Globo vai montar esse cara. Entendeu? Esse cara vai estar no encontros com a Fátima daqui a pouco, esse cara vai estar no encontro com o Bial daqui a pouco, esse cara vai estar na Rafa Kalimann, vai estar lá vai estar fazendo tchac-tchac com o Gil, vai estar em tudo. Anota o que eu tô dizendo, esse cara vai estar contratado da Globo ano que vem. Pode crer. E esse negócio de personagem vende tão bem aqui no Brasil que a primeira campanha de Tiririca pra deputado foi: eu não sei o que acontece lá, mas se eu entrar eu digo pra vocês. E aí ele entrou. Exato. É muito idiota. É tipo isso. E esse lance de personagem é muito histórico-cultural aqui no Brasil. Eu tô lendo um livro, você que tá ouvindo o episódio, ainda é Devassos no Paraíso, tá? O livro é gigantesco. E a gente começa a perceber que esse lance da gente valorizar muito a fala de uma pessoa que é padrão, que a própria Globo, já depois de 55 anos de canal, a Globo mostrou pra gente como que é a pessoa perfeita, entre aspas, né? E esse cara é o homem perfeito, entre aspas. E agora ele é o gay perfeito, entre aspas. E isso vem desde a colonização, quando as pessoas chegaram, começavam a falar bonito pra população que já tava aqui, depois com os escravos. Então, é um lance que tá no nosso sangue, mas antes mesmo da gente, sei lá, imaginar e existir, né? Tá na nossa raiz enquanto povo brasileiro. Sim. E isso é muito, muito, muito bizarro. É muito louco que as pessoas estão fazendo uma leitura como se ele fosse o primeiro político gay do Brasil. Exato. E, mano, Isso. Exatamente. que porra, tá ligado? A gente tá com um político exilado em Portugal justamente por ser gay. Porque bateu de frente com a milícia. Tem uma governadora daqui, da Paraíba, eu acho, que ela é lésbica. A Fátima Bezerra. Sempre falou isso. Fátima Bezerra, exatamente. Tem a Vivi Reis, que é do Pará e é bissexual. Tem, enfim, um monte de mulher trans também que entrou na vereança hoje, enfim. Sim. Eu acho engraçado que o debate, quando rolou da Fátima Bezerra, porque o povo começou a falar: não, tem uma mulher lésbica que é governadora e tal. E o povo falou: mas ela nunca se assumiu. Não, provavelmente ela não foi no Bial falar isso. Mas você vê toda a trajetória política dela, ela mesma fala: nunca foi dentro de um armário. Mas como não é uma pessoa padrão ali pra se encaixar nessa fantasia de personagem que o brasileiro quer, então não é isso. Eu quero bater palma pra esse gay padrão que fez campanha pro Bolsonaro, né? Não só obstante, ele fez campanha. Que como governador tá
acabando com a educação, que manda bater em professor, polícia em cima. Não, as pessoas não acompanham, como vocês não acompanham o que ele tá fazendo. Ou seja, eu, como mulher lésbica, eu prefiro que seja um homem hétero que lute pela educação do que isso, sabe? Isso não acompanha. Porque como é que a gente quer que o mundo seja menos preconceituoso? Começa pela educação. Se tem um homem gay que é contra a educação, já não tá certo, sabe? Aí o povo fala, ele fez sei lá o que da delegacia. As pessoas veem essa manchete pra debater, porque quer bater palma pro gay de direita que apoiou o Bolsonaro. E ele, tipo, na verdade, era campanhas anteriores, de partidos opositores deles, que já estavam com essa delegacia dos direitos lá, pras pessoas LGBTs, e ele apenas, tipo, encaminhou um projeto que não foi ele que fez pra levar os louros. Ou seja, tudo que você vai pesquisar sobre ele, porque tinha muita gente defendendo, eu falei, não, deve ter alguma coisa boa. Não tem. Tá, vocês podem pesquisar. É só um personagem criado mesmo. Não, e é muito triste isso, né? E eu ainda dou uma dica. Se você não assistiu o Roda Viva com Erika Hilton, quando terminar de ouvir esse episódio, você vai assistir o Roda Viva, porque a Erika Hilton dá um discurso, ela assim, primeiramente, ela samba na cara da mulher que faz a pergunta, que acha que, não, porque gays de direita, a Erika Hilton, ué, como assim gays de direita? Numa pauta que esvazia outra pauta, não faz sentido não, mulher. Não faz sentido. Você dizer gay de direita, eu dou um tiro na sua cara. É mais efetivo do que você dizer que você tá lutando por uma causa se desse lado eles não se importam com a sua causa. Então o que é que você tá fazendo de efetivo? Você não tá fazendo nada. Então assistam o Roda Viva de Erika Hilton, que ela faz um discurso assim extremamente lúcido sobre isso. E você vai olhar assim pra Eduardo Leite e vai dizer, gato com lebre. Sim, é perfeito essa. Eu acho também incrível. E a gente tem muito essa coisa né, as pessoas ficam tipo, é porque esse lado de direita, esquerda, não sei o quê. Gente, a gente precisa entender que é importante a gente compreender esses lados, porque assim, não é só uma questão de partido político ser de esquerda ou de direita. É uma questão que vai muito além, é uma questão de vivência mesmo, né? Estilo de vida, de você acreditar numa sociedade. Visão de mundo, né? É, exatamente. E tem coisas que, por exemplo, apoiar o Bolsonaro e querer dizer que você não apoia a direita, não dá. Porque a vivência dessa pessoa é claramente de direita. E todo o processo de governo é claramente de direita. Você agredir professor é claramente de direita. E não é o fato de você se assumir que vai fazer você ser menos direito. Porque assim, é como já foi falado, né? Não adianta nada você se assumir gay, mas quando o cara tava lá na campanha dizendo de matar homossexuais ou de bater na criança pra ela virar macho, pra virar hétero, você fica quieto. Não adianta de nada. Porque ele fica quieto e não é sem motivo. É porque essa fala afeta muito menos ele. O discurso do Bolsonaro afeta preto pobre, gay pobre. A pessoa que tá na margem da sociedade. Não é o branco privilegiado. Gente, perdi a fala. Não, vamos ficar no privilegiado, que agora já ficou. O privilegiado já pegou. Eu fico nervosa, perdi a dicção. Mas vocês pegaram o movimento, né? Sim. Porque afeta ele menos. É por isso que é fácil ele não ligar pra fala do Bolsonaro, querendo ou não. É conivente. A gente falando sobre as micro-influências, a gente percebe que hoje saiu uma lista, hoje no dia da gravação, saiu uma lista dos municípios mais perigosos do país, né? Dos 10 municípios, 8 municípios são do Nordeste. Dos 8 municípios, 7 municípios têm prefeitos que estão totalmente ligados ao Bolsonaro, à política do Bolsonaro, a política de extermínio do Bolsonaro. Também saiu uma pesquisa nessa semana falando sobre uma câmera que tem agora em São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, coisa assim, que o extermínio da população que era atendida, entre aspas, também pela polícia, acabou caindo 78%. E o pessoal de direita começou a ficar louco. Mas não pode, porque as pessoas... Amigo, você tava matando gente sem necessidade. Não precisa matar, a polícia não é pra isso. Isso é bizarro. Então, a gente vê como não é só o Bolsonaro falar uma coisa ruim lá que vai afetar a gente. Porque isso já afeta, assim, demais, né? Mas quando isso vai chegando cada vez mais perto da gente, chega no governador, chega no prefeito, chega na nossa rua, é muito bizarro e a gente tá morrendo
A gente tá morrendo o tempo todo. A gente que eu falo é a população brasileira como um todo. A gente vê a população preta morrendo com mais de 80%, se a gente for ver esse mesmo número desses dados da Polícia de São Paulo. E é uma coisa assim absurda, que não dá pra gente olhar isso e falar, não deixa, então vou continuar aqui na minha, vou continuar no meu armarinho sem poder falar nada e tal. A gente precisa falar, por isso que é importante a gente contar as nossas experiências, não a gente fazer um discurso romântico dizendo, saia do armário, vai ser tudo lindo. Não vai ser tudo lindo. Quando você tá no armário não é lindo, quando você sai não é lindo. Mas, como eu falei, talvez seja um pouco mais libertador, e quando você acaba descobrindo outras pessoas, acaba formando uma família que vai te acolher de uma forma ou de outra, né? Por mais que não seja muito, muito próxima, a gente, quanto comunicadores, né? A Letícia comunicadora, a gente percebe que a gente acaba fazendo parte da pessoa também, da família da pessoa, quase como se fosse uma conexão que a gente vai fazendo. Por isso que é importante a gente ter toda essa teia e construir uma rede de apoio, né? Que a gente vai formando, principalmente quando a gente sai do armário. Sim, com certeza. E assim, de verdade, quando a pessoa vem com esse discurso de gays de direita, não sei o que, eu fico assustado, porque eu fico pensando realmente nisso. É muito fácil para um homem cis branco, padrão, né, gostosão, que fica horas na academia, etc., achar que por ele estar apoiando um governo que mata gays, que mata pessoas pretas, que mata lésbicas, que incentiva, inclusive, a metralhar a petralhada, ele tá seguro. Porque eu tô do lado da pessoa. Então, tipo assim, eu tô do lado da pessoa. Isso não me atinge de fato. E é o que a gente vive falando. Uma hora vai chegar em você, porque você não tá imune. Você pode não ser o alvo principal no momento porque você está do outro lado. Mas quando não tiver mais gente pra exterminar, você vai ser ali o material de descarte, né? E é por isso que eu particularmente acho que você se assumir LGBTQIA+, por mais que tem gente que diga que não, no Brasil é sim um ato político. Você tá colocando mais do que a sua vivência pra jogo. Você tá deixando muito claro posicionamentos de quem você é, que a maioria das pessoas que são conservadoras, e conservadorismo é um traço político, que você tem algumas questões que essas pessoas não vão apoiar. Elas podem fingir que não viram durante um período, mas em algum momento, quando você de fato for beijar o seu namorado em público ou alguma coisa, isso vai pesar. Na opinião de vocês, ser LGBT de fato é um ato político, ou eu posso ser LGBT, ter a minha vivência LGBT e não necessariamente transformar isso numa causa política? Eu acho que você pode ter uma vivência sem ser uma causa, sem você ser a bandeira, sem você viver a bandeira. É uma escolha. Eu acho que ninguém, como o Zé começou falando, ninguém é obrigado a nada. Eu acho que, assim, tem momentos, por exemplo, que é cansativo, né? Porra, eu faço um podcast só sobre isso. Então, toda semana eu tô falando sobre a minha vivência, tô reafirmando, tô lembrando e tal. Então, acho que ninguém é obrigado a nada, mas a vivência é política. Né? Eu viver socialmente sendo uma pessoa LGBTQIAP+, é um ato político. Aqui no Brasil e assim, em outros lugares, não só político, como é risco de vida. Então, assim, você não precisa estar militando pra você estar causando, pra você estar impactando, né? Sim. Um jovem, quando a gente tem uma notícia de um casal que apanha no bar ali na Augusta, os jovens não estavam militando, os jovens estavam só dando os beijos, tá ligado? Mas vira notícia policial, vira estatística, vira assunto, vira tema, entra na nossa pauta. Então a nossa vivência, a Elisa começou falando isso, a gente tem a escolha de talvez estar falando disso ou não, mas mulheres trans que estão aí na vulnerabilidade da rua, 9, né, entre cada 10 mulheres, não sei se dado ainda atualizado, mas tendo que se prostituir, não é uma opção, né? Então, é uma vivência política. Então, de novo, né, pegando no rabo do bicho ali, ele é oportunista. O Eduardo Leite é oportunista, porque ele não sairia desse armário se não fosse pro ótimo plano que ele tá criando. Ele não sairia jamais. Jamais. Não é que agora ele tá se sentindo confortável, não é que agora que ele entendeu. Não, esse cara é puro oportunismo. Ele não sairia do armário no programa da Luciana Gimenez. Não. Não tem nem perigo, sabe? E só aproveitando o gancho, acho que a gente hoje a gente tá vivo hoje no Brasil já é ser um ato político. Porque a gente tá num momento muito tenso de tudo, a gente tem tensão de todo lado, né? Sobretudo no lado político. E acho que o nosso principal papel é quando a gente... Nossa, vai ser péssimo falar isso, falar papel e falar sobre voto, né? Acho que o nosso principal papel é quando a gente for votar, sabe? Quando a gente for digitar aqueles 2 números e apertar o verde depois. Acho que é aí que a gente tem... Aqueles números, hein, gente? Aqueles números. É nesse momento que a gente fica mais poder
sabe? E eu fico muito triste quando alguém fala, e aí, já foi perder teu valor? Não, amigo, o voto é o maior valor que a gente tem. Então, é assim que a gente consegue transformar as coisas. E não é só você votar, né? É você parar, pegar meia horinha do seu dia, cada dia ler as propostas do candidato, quando ele tem proposta. Ler as propostas do candidato, ver quem é a pessoa que mais vai conversar com você, aquilo que você acredita, se você quer ver o seu filho vivo, a sua filha viva. Isso sim é a gente lutar a cada dia, sabe? Não só a gente votar, mas a gente conversar com outras pessoas também. Porque aquela história de a gente não fala sobre política, isso acabou já. A gente tem que conversar política em todo momento da nossa vida, porque eu mesmo não vou querer esse hoje governador como presidente do país, porque não faz o menor sentido para aquilo que eu imagino que seja um projeto de Brasil para o futuro, sabe? Sim. Completar mesmo que tudo é político, mas e sim, sair do armário é sempre para qualquer pessoa um ato de coragem, mas o meu apoio para ele acaba por aí, é só isso, nesse ponto. Porque, por exemplo, eu quero ser representada por mulheres, mas Damares não me representa. Eu quero LGBTs me representando, mas Eduardo Leite não me representa. A gente precisa ter esse senso crítico de que nem tudo é representatividade. A pessoa pode ter ali a vivência dela, individual, isso é importante pra ela. Eu não vou desmerecer ninguém sair do armário, mas eu também não sou obrigada a enaltecer nada. Então a gente tem que entender, e não é só tipo, vocês são muito críticos, tal. Você tem que ter essa visão crítica, porque senão você cai numa falácia de que qualquer representatividade te representa, e não é isso. E se você vai nessa, que é isso que está representando? É sobre o seu umbigo? Porque se você é um homem gay branco e você é muito fã do Eduardo Leite, então você tá ali só enaltecendo a letra G, porque é só isso que te interessa. Então, essa é a sua cara. Então, é isso que você quer levantar. Não venha me criticar por eu não achar que isso me representa. E esse é meu grande medo, saca? Porque, assim, tipo, eu acho que o poder desse cara é virar voto da tia que votou no Bolsonaro na última eleição e falar, não, dessa vez eu tô votando certo, tô votando aqui numa pessoa LGBT. Olha só, ele não é feio que nem o Bolsonaro, ele é bonito, ele é jovem. Ele é Ele é novo, LGBT que nem vocês. Novo colo. Então, assim, quando a gente... entre a pessoa, né, ser completamente fora da bolha da comunidade e entrar, e quando ela entrar, ela vir por essa camada GGGGG super pasteurizada, né, que ela tá mais acostumada a ver na televisão e tal, tem muitos degraus até ela chegar no Zé, que se entendeu hoje não binário. Voltei em mim. Assim, ela não vai nem... ela não vai nem considerar, não vai nem entender, entendeu? Tipo, é anos-luz. Quando ele fala assim, eu sou gay, ele tá anos-luz do que a gente tá falando. Por isso que não representa. Por isso que é superfície, é só verniz. E assim, só pra fazer uma geral, se você tá querendo um exemplo de quando uma vivência não é política, gente, tem discreto fora do meio, tunks que vai pra Mykonos. As vivências dele não são nem um pouco políticas. Inclusive, na hora que você falar, gente, você não faz nada pela comunidade, eles vão dizer, que comunidade? Oxe, nem de comunidade eu sou. Aí, enfim, né? É muito isso de tipo, entender que tudo bem, todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem seu momento, todo mundo tem um monte de coisa, né? Mas que a partir do momento que tipo, uma pessoa preta levanta e perde o emprego porque ela é preta, é uma questão política, porque o racismo ele vem disso, né? Vem de uma estrutura política, de uma mulher que sofre com as questões sociais de misoginia, de machismo, que estão dentro das vivências políticas, de dentro inclusive das casas políticas, que a gente sabe que a representação feminina é muito baixa dentro das grandes casas legislativas, e por aí vai. Se a gente fala LGBT, é pior ainda, né? Então, tipo, gente, a gente tá no começo de tudo. A gente tá começando a ter portas para abrir agora. Tanto que um dia desses a gente teve João Willis falando que era gay abertamente num programa nacional e sendo um impacto enorme para um monte de gente. Depois ele ingressando na política, fazendo abertura para outras pessoas que se sentiam representadas por ele, para que tipo, se engajassem, fossem atrás e entendessem o valor de fazer essas coisas, de representar outras pessoas, de estarem envolvidas com esses processos. E tipo, parar para entender que a vida em si é política, eu acho que ela é tão recente
quanto o primeiro mandato de Lula, né? Que aí a gente ia pra bar e tava todo mundo falando de política no bar, tava todo mundo falando sobre suas expectativas, sobre o que tava mudando. Nanana. Hoje em dia, a gente for falar de política, é mais fácil um amigo da gente que é um liberalzinho de merda pegar um paralelepípedo e jogar na cara da gente, porque ele não vai aguentar quando a gente disser umas verdades pra ele. Então, tipo, a gente não tem mais tanta abertura de falar sobre questões sociais, porque o contexto político mudou. A gente não tem mais tanta abertura pra gente, inclusive, conversar abertamente sobre o que der na telha, porque a gente anda com medo de, tipo, simplesmente abrir a boca e a pessoa achar que tá sendo ofendida só porque você abriu a boca. E, enfim, tá só o rendezvous. Sim. E é interessante a gente pensar, porque tem muito essa coisa do gay totem, né? A gente tinha, por exemplo, sei lá, Clodovil, que era um homem gay e entrava na política e tinha muita galera que dizia, porque eu não sou homofóbico, eu voto no Clodovil. Mas será que, assim, as pautas defendidas por ele eram as mesmas que a do Jean Willis, por exemplo, que falava disso o tempo todo e que militava pela comunidade lá dentro do Congresso? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito, porque, por exemplo, a gente tem a figura do Bolsonaro que foi eleita com todo esse discurso homofóbico, machista, misógino que a gente conhece. Aí vem Eduardo Leite e diz, eu sou gay, com muito orgulho, né? Eu não sou um governador gay, ou eu sou um gay governador. Não, ele falou que ele não era um gay governador, ele era um governador gay. E, quer dizer, o discurso dele já saindo do armário já mostra que, tipo, será que ele realmente tá do nosso lado? Ou ele tá realmente querendo se aproveitar de se afastar dessa coisa do homofóbico pra dizer, olha, eu sou a outra opção da comunidade, então eu sou a pessoa mais legal, eu sou uma pessoa que você pode confiar porque eu não vou partir pra esse discurso. Mas os atos mostram outra coisa. Então, aí que a gente vai fechar, né, o momento mais esperado desse podcast, que tá todo mundo curioso com a grande revelação do David. Sair do armário pode ser um ato oportunista, na opinião de vocês? Olha, se todo mundo que pudesse sair do armário sendo patrocinado pela Calvin Klein, acho que seria uma coisa muito positiva pra todo mundo, né? Que pudesse sair, mas a gente sabe que não é assim. E uma pessoa falar, eu saí do armário, mas não é por causa da Calvin Klein, não é por causa da Calvin Klein. É porque acho que esse era o momento pra fazer e tal. Não, Gustavo, assim, né? Se for pra você fazer um papel, faça minimamente como fez o governador agora, Eduardo Leite. Ele pelo menos construiu um negócio, mas isso sim também é um oportunismo gigantesco de falar, não, preciso de uma marca me patrocinando pra poder sair. Saia também. Saia porque a tua família vai te apoiar. E é uma coisa que eu ando pensando há um tempo. Eu não sei quando que eu vou ter esse sentimento, mas eu imagino que um pai e uma mãe, eles fiquem um pouco mais apreensivos quando o filho, a filha chega e fala, sou homossexual, sou gay, sou lésbica, sou bi, porque a pessoa fica com medo do que vai acontecer, né? E quando a pessoa tem um filho, uma filha que já é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que não depende de ninguém, que tem um emprego, enfim, uma pessoa bem-sucedida daquilo que a gente conhece hoje no nosso mundo capitalista, os pais ficam mais despreocupados. E é legal pra gente não cair no conto de que não é porque o Gustavo Rocha saiu do armário que pra ele é super positivo. Posso estar fazendo um julgamento totalmente errado, mas, ele e o irmão sustentam a família. Então, obviamente, a família vai apoiar Gustavo e o irmão dele. Não existe a opção de falar, não vou te apoiar. E o filho vai falar, tá bom, então não vou mais te bancar, não vou mais pagar teu cartão de crédito, não vou mais... Posso estar fazendo um puta julgamento, assim, totalmente errado. Tô colocando aqui minha cara a tapa. Mas eu acho muito bizarro, inclusive, a pessoa incentivar qualquer outra pessoa a falar, saia do armário. Sai porque é massa. Não, Gustavo, não é todo mundo que vai ter uma Calvin Klein patrocinando a sua saída de armário, que você vai conseguir comprar um carro, comprar uma casa nova pra sua família, fazer uma puta viagem, sabe? É você perceber as nuances que tem e perceber que cada pessoa tem sua singularidade, tem seus pressupostos, cada pessoa tem sua história. Até irmãos gêmeos têm histórias totalmente diferentes. A gente não pode transformar isso numa coisa como se fosse muito fácil. Sim. Porque se fosse fácil, eu não estaria no armário até hoje, do jeito que eu tô pra minha mãe, por exemplo. Então, acho que é muito isso de pensar principalmente no Gustavo Rocha, patrocinado pela Calvin Klein, quando sai do armário. Vou falar isso assim 1 milhão de vezes, porque eu acho isso muito bizarro. O mais bizarro ainda é ele ficar incentivando as pessoas, como se fosse muito simples pra todo mundo, né? E ele também é branco, né? Tem isso também. Uma gay branca, hoje bem-sucedida, rica, o irmão participou de programa, não sei o quê, enfim, é uma celebridade já. Foi racista outro dia também, né? Tem uma história assim. Sim.
Eu gostaria de ter saído do armário patrocinado. Eu saí do armário e o patrocínio foi a porta da minha casa se abrindo e a minha mãe apontando pra fora. Eu queria sair também. Scania, por favor, me patrocina. Eu quero sair num caminhão. Seria ótimo. Chega assim de ré, aí olha que só abre, estou saindo. Aí eu ia receber biscoitos Balduco toda semana na minha casa. Nossa, é maravilhoso. Por favor, Scania, patrocina que a gente quer esse momento. Mas, gente, é importante pensar isso mesmo, porque é isso, né? Pra algumas pessoas, sair do armário é muito dinheiro depositado na conta. Pra algumas pessoas, isso vai significar a sua sentença de morte. Cuidado com ouvir esses conselhos de certas pessoas. Exatamente, porque você pode ser oportunista de todas as maneiras, inclusive para sair do armário. É aquilo que vai lhe fazer bem. A pessoa não vai sair do armário assim. Inclusive, a gente estava falando agora, você só vai sair do armário se você achar que o ambiente é seguro. Então, a pessoa oportunista também está saindo do armário porque o momento é seguro para ela. Por quê? Porque ela está ganhando um patrocínio, ela está ganhando um dinheirinho, aquele famoso incentivo, aquele famoso chorinho na mão, aquele famoso aqué. Né? Então, assim, oportunismo existe até para uma saída do armário. Então, tipo, abre o olho. Aquela mulher que eu nunca lembro o nome, Dona Regina, eu acho. Abre o olho, hein? Abre o olho. Por isso que eu acho tão diferente quando... Eu sou muito fã de podcast, né? Eu sempre falo isso. Mas eu acho que podcast diferente de outras redes, de outras coisas na internet, tipo Instagram ou essa coisa de publicidade mesmo que a gente vê, ele te traz para uma conversa. Então, quando a gente é possível, sempre a gente fala, olha, se você quer sair do armário, saia se você estiver confortável, se for seguro para você, né? Tem muita gente que mora com os pais ainda. Então, um tipo de diálogo que um Gustavo Rocha, né? Que é patrocinado pela Calvin Klein, não tá tendo, né? Então eu acho que esse tipo de coisa, eu não sei se é benéfica. Eu não sei aonde que vai isso. Gera um debate, mas um debate bem raso, né? O meu ponto de vista é esse. A gente percebe esse lance de sair do armário, que é muito mais fácil quando você é padrão, branco. A gente viu agora, mais recentemente, o Carrão Della Vecchia, né? Que ele saiu do armário e ele mandou um beijo pro marido dele, que o marido dele é autor de novela, que ninguém sabia que o marido dele era gay. E ninguém fala do marido dele. Ninguém fala, nossa, ele... Por quê? Não porque é uma pessoa que fica por trás das câmeras, mas porque é uma pessoa fora do padrão. Quando é sincero, bate no nosso coração de outra forma, né? Quem você vê aquela declaração te comove de outra forma, né? Pelo menos pra mim é diferente. Isso, exatamente. E o João Emanuel Carneiro é um dos maiores autores dessa nova geração que a gente tem hoje. Pô, o cara fez A Favorita, que foi um marco na época. O cara fez Avenida Brasil, que até hoje é um marco de tudo que aconteceu. Acho que depois de Avenida Brasil, só Amor de Mãe, de uma autora nova, mulher. A primeira novela que ela escreveu, novela das novas. Enfim, tem várias coisas acontecendo e a gente não dá atenção pra isso. A gente dá atenção pro Eduardo Leite. Eduardo Leite, olha lá, bonitão, gostosão, é branco, ele é o salvador da pátria. Sim. Tá tudo bem pra ele, pra gente ver qual é o sistema que ele tá montando na cabeça dele, querendo entregar pra gente, como se ele fosse realmente o salvador, né? Sim, exatamente. Eu enxergo que é mais ou menos isso que eu falei mesmo, né? É muito cômodo pra ele agora ir numa via completamente diferente do que Bolsonaro representa, né? Porque a galera tá vendo que o Bolsonaro tá ruindo, tanto fisicamente quanto o governo, né? Aí você olha e pensa, nossa, quem que a gente tem a opção? Lula. Ah, mas tem a questão do Lula. Nossa, não vou partir pro Lula porque o Lula é o petismo. O Lula é a volta daquilo tudo, não sei o quê. E, cara... Não dá, assim, aí vem essa pessoa como grande salvador, porque assim, o pessoal também tem um ranço com o Dória, né? Apesar do Dória trazido vacina, etc, o pessoal tem essa coisa ainda da rixa dele com o Bolsonaro, ele foi um dos primeiros a romper, então tem muito essa coisa ruim. Por isso que tem que votar no Lula. E por favor, né, gente? Gui, quer ir você agora? Continuo conversando pra eu conseguir me inteirar aqui, porque eu fiquei uns 5 minutos aqui me ferrando na técnica. Tava procurando as falsas do Eduardo Leite. Não, é que tá falando de Gustavo Rocha, que eu não faço ideia de quem é, aí eu fui buscar quem era. Aí eu fiquei 3 minutos no abdominal dele. Aí quando eu consegui sair, travou meu orelho. Nossa, é tão Chernobyl o Eduardo Leite e esse é Gustavo Rocha que pesou pra você. É tipo, viu? Tem aquele cara, é o Carlinhos Maia também, né?
Sim. É um gay Nossa, vai faltar energia aqui em casa. Que ele fala, ele casou, mas não um casamento gay, um casamento entre dois homens. Isso aí eu dou um chute, hein? Isso. Esse aí eu pego na mão pra jogar dentro de um buraco. Isso. Eu entendi a fala dele, só que eu não entendo a pessoa dele. Sim. Muito maluco, gente. Porque assim, a verdade é que você é o meio onde você tá ligado? Então assim, provavelmente esse cara com melhores influências, com amigos melhores, sabe? Dando uma road trip com um brother, gente boa em Amsterdã, ali, sei lá. Talvez abrisse a cabeça, mas é que é o foda, né? As pessoas estão dentro de bolhas tão nocivas, tão tóxicas, né? Tão preconceituosas, que mesmo você sendo quem você é, você não consegue nem se aceitar do jeito que você é, né? Você precisa, Sim. enfim, criar esses rótulos, né? Aqui no meio bissexual a gente brinca, né? Dos góis, né? Dos heteroflexíveis, né? Assim, a tua dificuldade de aceitar aquilo que se é, né? Enfim. Sim. Não, é uma questão complicada. Mas aí, você acha que dá pra ser oportunista saindo do armário? Se dá pra ser oportunista saindo do armário? Cara, eu acho que em algum grau sim, e sem isso ser necessariamente uma coisa ruim, entende? Assim, porque assim, a gente tá vivendo num momento em que a pauta tá quente, né? Falar desse tema é um assunto quente. Sim. Assim, eu sempre falo, foi um ataque de oportunidade criar o Biscoito, porque eu sabia que era o momento que a gente precisava falar sobre sexualidade na internet. Então existiu um oportunismo do momento, mas o quanto que esse movimento oportuno, não só oportunista, né? Oportuno, gera de benefícios para além de quem tá fazendo aquilo, né? Porque qual que é o benefício pra comunidade do Eduardo Leite, de fato? Sim. Ou não, né? O quanto de atraso que a gente vai ter agora que explicar, né? Que não é GLS, que não é GGGGG, enfim. Exato, com certeza. É o que eu tava falando, né? Eu fico pensando muito essa preparação mesmo. Assim, eu tenho a impressão que muita gente famosa, né? Que é notória, que tem fotógrafo indo atrás, que tem jornalista indo atrás, sai do armário em momentos em que eles se veem em risco. Ou porque, assim, quero ir no restaurante comemorar meu aniversário de namoro e eu vou ter que expor em algum momento porque alguém vai ver, alguém vai perceber. Então eu vou sair do armário pra que isso deixe de ser uma questão eu possa viver. Eu fico triste, por um lado, com essa questão, porque você ter toda essa carga de preconceito num país como o Brasil e você ter que se esconder pra poder ser um político, ser um ator, ser um cantor, ser uma pessoa, um trabalhador, e de repente você se vê obrigado a sair do armário pra poder conseguir viver, conseguir ir num restaurante com o seu namorado ou namorada, conseguir viajar e ter o mínimo de afeto em público, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo eu fico pensando quanto as pessoas, nós da comunidade, acabamos comprando essa saída do armário, né, como uma coisa sempre positiva. Porque existe uma parte positiva, como a gente falou nesse episódio todo, né? A questão da visibilidade. Quando você vê uma pessoa notória saindo do armário, ela querendo ou não pode inspirar outras pessoas, desde que ela faça isso da forma correta, dizendo que ela é uma pessoa gay, né? Ou uma pessoa lésbica, ou uma pessoa não binária, uma pessoa trans. Mas assim, ela mostre de fato orgulho por aquilo e ela faça aquilo realmente de coração, porque dá pra sentir. A gente sente quando o negócio vem de dentro, vem da alma, vem do coração. E quando é só pra angariar votos, as pessoas usam as piores táticas pra conseguir que a gente aperte o número delas na urna. Então, você pode curtir as fotos do Eduardo Leite lá sem camisa tomando chimarrão, tá tudo bem, ninguém vai te julgar por isso. Mas cuidado pra não vender sua alma por uma pessoa bombada só porque ela é bonita e gostosa. A gente teve um exemplo aqui, né, de quanto um político pode destruir vidas. E eu sempre falo, né, que se o Bolsonaro tivesse 45 anos, fosse bombado, gostoso, branco, a ia gente ter... tava fudido. A gente tava muito fudido. Sim, ia ter muita gay batendo punheta pra ele, apesar dele tá matando a gente. Então é isso que me deixa um pouco triste com a comunidade. A gente é muito superficial às vezes, a gente tem que pensar muito nisso. Então fica essa reflexão desse episódio. Será que toda visibilidade é válida? Pensa um pouco nisso. Não precisa nem pensar, gente. É assim, ó. João Willis cuspiu na cara de Bolsonaro. Eduardo Leite, Bolsonaro 17 na campanha dele. É isto, gente. A gente tem que saber quem é o da gente e pronto. Já tá desenhado, né? Tá bem na cara aí, só quem não quer ver, né? Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Se joga.
Já que a gente tá falando de representatividade, né? Eu vou deixar pra você uma coletânea de quadrinhos que é incrível. Eu recebi do pessoal lá da Script Editora, que chama Quadrinhos Queer. É uma compilação da Ili Irineu, da Gabriela Borges e do Guilherme Smé. É muito bacana, tá disponível no Amazon. Se eu fosse você, se você gosta de quadrinho, dá uma olhada. Quadrinhos Queer, da Script Editora. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Deixa eu falar sobre uma série nova, velha nova. Falar sobre o relançamento, o reboot. Até agora eu não sei como que tá. Gossip Girl. Nossa, mas você assistiu? Assisti. E você vai recomendar publicamente? Vou recomendar, sabe por quê? Ih, bicho, sabe? Porque foi a primeira vez, vocês vão se arrepender da risada de vocês. É porque você é Gen Z, não é possível. Você não assistiu o original pra você tá recomendando essa bosta, não é possível. Lógico. Eu vou causar aqui, gente. Não é possível alguém tá recomendando o reboot de Gossip entre os Girl. Brothers. A gente teve um papo aqui super importante aqui. Tu vai terminar o papo recomendando Gossip Girl? Real mesmo? Mas vai lá, Você vai entender. Olha só. Gossip Girl foi a primeira produção de TV que eu me lembre, tá? Que eu vejo uma pessoa trans que ela não tá sendo mostrada na série como uma pessoa trans. Ela é uma mulher na série, que ela é o papagainho da Claire dessa nova. Não sei nem o nome dos personagens. É a primeira vez que eu vi isso, que eu me lembre, tá? E eu acho legal o jeito que a série, do jeito que eu gosto, é péssima. Tá bom. Recomendo. Já explicou o teu gosto, tá tudo certo. Recomendo a série, é péssima. Ainda mais agora que tá tendo tanta notícia assim doida, a gente assiste um negócio desse e fala, meu Deus, que bizarro. Pior do que isso, só Brincando com Fogo, da Netflix. Sim, eu amo, amo. Ok. É péssima, que eu amo também. Eu amo. Mas é isso, o jeito que Gossip Girl fala não é uma personagem de destaque, não é uma personagem é do núcleo B da série, vai. Uhum. Mas achei legal o jeito que a série mostra, porque ela é uma mulher na série. E assistindo um documentário que a gente falou no episódio passado, que na primeira parte desse episódio, aliás, que a gente falou sobre um documentário, acho que foi a Letícia que recomendou, um documentário da Netflix que fala sobre visibilidade. Uhum. E nesse episódio mostra diversas mulheres trans que falaram assim, olha, eu fui convidado para participar de uma série e tal, só que quando eu fui assistir com todos os meus amigos, a minha sala, minha família, eu percebi que eles mudaram a minha voz, colocaram a minha voz mais grave, pra todo mundo, entre aspas, saber que eu não era Caralho. mulher. Nossa. É bizarro. E a gente assistir, depois de ver esse documentário, você vê como que Gossip Girl representa essa mulher na série. Tanto é que eu só sei que ela é mulher trans porque saiu várias notícias falando sobre isso antes da série estrear, né? E eu acho esse lance de visibilidade nessa série legal pra gente poder enxergar isso. A série é péssima, tá? Mas assista porque é legalzinho. Mas é péssima, mas é legal. Mas é boa, mas é ruim. Eu vou pegar a carona aqui e vou indicar uma série também, mas vou indicar uma série boa. Tô brincando. Veremos. Temos um crime. Mas agora porque agora eu perdi a confiança total nesse elenco. Nossa, agora é sommelier. Agora é um sommelier de produção de TV. Agora. Eu vou indicar a série Rex, que eu vi, que é da HBO Max. É uma comédia, que é aquela comédia que você dá uma choradinha também. Eu gosto muito desse tipo de comédia. E é sobre duas comediantes. Aí tem uma comediante que é uma mulher mais velha, que é uma comediante muito famosa e tal, que ela se junta pra uma comediante nova ajudar ela. E essa comediante nova é bissexual. É uma isca LGBT, eu caio nessas e vou assistir por conta disso. Só que a série é muito boa. Você se envolve com as personagens. Eu comecei não gostando delas, depois eu me apeguei muito. Você ri, dá uma choradinha, dá uma pensadinha. Eu achei muito boa a série. Ela foi indicada pro Emmy agora também. Foi. Eu acho que eu vi ela por causa disso. Foi sim. Eu não vi ainda, então eu não vou poder xingar a sua indicação. Pode falar aqui, eu sou incapaz de opinar. Eu sou incapaz de opinar. Vai, Zé, fala aí pra eu poder criticar também. Tá bom. É hora de ser julgada, então vamos lá. Eu vou dar 3 indicações. A primeira indicação é um jabá próprio. Então, assim, leia meus contos na Amazon, a louca. Eu escrevi 2 contos, um que é de Natal, chamado Presente de Natal, e outro que é Um Novo Começo. Tem representatividade bi, tem representatividade trans. Eu falo de Recife, que é a minha cidade natal, assim, com todo o carinho que eu tenho para falar dessa cidade. Então tem muito sotaque, tem muita
muita coisa fofinha e, claro, né, tem relacionamentos LGBTs, porque todos os personagens é tudo viado, o povo muito alegre, o povo muito animado. A outra indicação é uma minissérie, porque ela é tão pequena que eu nem considero minissérie. Ela tem 3 episódios, cada episódio duram 3 minutos, e o nome da série é Recife é um Ovo. Então, vocês assistem... é com o Godin! Você assiste pelo Instagram, inclusive, no @Recife é um ovo, e eles provam por A mais B que Recife literalmente é um ovo, com reboceteio, com tudo mais, porque tem uma personagem que é lésbica e uma personagem que é bi, então tipo, é tudo, você chora, mentira, você não chora não, você ri mais, acha fofinho e tal, enfim, é uma delícia. E por último, e não obstante, uma série que é brasileira e todo mundo tem que assistir porque ela está deliciosa, é Manhãs de Setembro. Sabia! Viu? Com a Lineker representando as motoqueiras. Gostei demais, a Lineker motoqueira. E realizando o sonho, né, indo atrás de um sonho de ser cover de Vanusa. Eu achei tudo, né, que é em cima de ser cover de Vanusa. Então, tipo, muito linda a série, muito maravilhosa. Assistam, Lineker tá muito perfeita, tá ótimo. E tá sensível, tá lindo, tá assim, sinestésico, tá muito bom mesmo. Cara, segunda não temporada. fui julgada, gente, isso aí beleza. Vamos lá. Eu pensei aqui em lugares comuns, né? Podia recomendar a 3ª temporada de Pose, que acabou agora, que foi maravilhosa. Legendary, que tá rolando 2ª temporada também na HBO Max, que foi muito gostosa de assistir. Mas eu vou fazer recomendações aqui que extrapolam um pouco a nossa bolha LGBTQIAP+, mas que são coisas de humor, que é o tipo de humor que eu gosto muito. A primeira é uma série chamada I Think You Should Leave, com o Tim Robinson, tá no Netflix. É um humor... não sei explicar. É um humor, não é cringe, ele é maluco, ele subverte, ele é anti-timing. Então quando você acha que vai começar a piada, ele começa uma outra piada, é muito louco. Acabou de estrear uma 2ª temporada. Ele é uma coisa muito Andy Kaufman, só que agora dessa nova geração. E o último especial da Netflix, do Bo Burnham, chamado Inside. Eu já sou fã do Bo Burnham há muito tempo, que é um menino prodígio, assim, comediante e músico. E ele já tinha um especial na Netflix chamado Make Happy. E tem até inclusive um outro antigo dele que tá no YouTube. Mas esse Inside é um especial de comédia. Eu tô fazendo aspas aqui, porque ele realmente faz essa reflexão: como que a gente vai fazer comédia trancado dentro de casa no meio de uma pandemia? E é talvez uma obra de comédia mais depressiva que já tenha sido produzida. E é maravilhoso. É muito bom mesmo, eu vi também. Demais, demais. Gente, eu quero já agradecer a presença de vocês aqui, né? A gente tá aqui nessa noite e esse tema eu acho que foi incrível. Contem pra gente como é que o pessoal de casa acha vocês na internet, nas redes sociais. Minha arroba é um pouco complicada, porque assim, eu sou uma pessoa que nem... é doida, né, em resumo. Então, é mais fácil vocês me acharem nas redes do meu podcast, então sai lá em @BisãoPodcast, que tem tudo lá, tem a minha rede, tem a rede de Beck. Se vocês tiverem querendo paquerar Beck, vocês vão poder achar ela também, que ela é linda, maravilhosa, gostosa. Um beijo, meu amor, saudade de você, nunca mais te vi. E, enfim, né, vai lá, @BisãoPodcast. E aproveita e escuta o podcast também. É claro, meu amigo, muito obrigado. Que foi um prazer estar aqui falando com vocês e botando dedo na cara de gays com Bolsonaro. Arrasou. O meu podcast vocês acham como no Instagram, @sapajusta. No Twitter tá Justa Sapa, troquei na hora de fazer lá, mas é fácil de achar também. Meu Instagram pessoal é Let's da Mata. E escutem o Sapa Justa também. Azul. Vocês conseguem encontrar o podcast Desculpa o Atraso nas redes sociais com @Desculpa Podcast e também pelo site desculpapodcast.com.br. Lá eu separo também tudo que a gente conversa nos episódios, todas as dicas também. E é isso. Se vocês quiserem me encontrar também é @DavidVarello no Instagram. Eu vou falar Twitter só aqui, tá? Só pra vocês. É @melhorpessoaeu. @melhorpessoaeu. Sapa Justa você não falou, né? Engraçado. Eu não falei. Mas aí, Letícia, você tem que passar o link pro Fernando, colocar na descrição qual foi esse episódio, entendeu? A gente tem que fazer entendi.
cruzamento de tudo. Sim, é que ele falou aqui porque aqui ninguém ouve, então ele sabe que ninguém vai seguir. Que mentira. Não, que é isso, lógico que não. Já tô seguindo aqui. E eu sou o Gui Neves, @OGuiNeves, tanto no Twitter quanto no Instagram. E siga também o meu podcast, que é o Biscoito Podcast, @Biscoito Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Biscoito ele é um podcast exclusivo, Spotify, mas é de graça pra ouvir, viu? É só baixar o aplicativo e não tem que pagar nada pra ouvir, não. Arrasou. E Fernando, Eu. Só uma coisa. Sim. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tá, falei, acabei esquecendo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra participar. E parece que a gente tá aqui numa conversa, assim, numa mesa de bar, não sei, na casa de um amigo que fez um jantarzinho e tal. Eu não vou lavar a louça dessa vez. Ah, tá. Mas nossa, obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Fê. É sempre muito gostoso. Sim. Gente, eu não tenho nem palavras pra agradecer todos vocês, né? De verdade, assim, eu sou muito honrado de ter grandes amigos como vocês pra estar aqui dividindo comigo esses momentos no Fora do Meio. E você que tá me ouvindo, se você ainda não segue o Fora do Meio, segue lá, @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda um e-mail pra foradomeiopodcast@gmail.com contando se você já curtiu fotos no sigilo do Eduardo Leite, ou fala pra gente lá no nosso grupo do Telegram de ouvintes ou no grupo do WhatsApp. O nosso telefone é o 11 95377 9241. Eu quero mandar um beijo mega especial para Denise Mendes, pro Anderson da Silva, pro Matheus Sampaio, que são nossos patrocinadores aqui do podcast. Vai lá no nosso site www.foradomeio.com.br/contribua e venha fazer parte desse time que apoia o Fora do Meio. E antes da gente terminar esse episódio, eu quero te convidar a ir aqui na descrição do episódio e preencher a pesquisa do perfil do ouvinte deste ano. Todo ano, no segundo semestre, a gente faz uma pesquisa para saber quem é você que está aí do outro lado do fone de ouvido, ouvindo o Fora do Meio. É uma pesquisa anônima, com alguns dados que você preenche rapidinho, só para me dar uma ideia do perfil da audiência do Fora do Meio. Isso me ajuda demais a atualizar o Media Kit do podcast, que é uma coisa extremamente importante. Além disso, eu quero te convidar a se inscrever nos nossos canais, né? Seja no agregador que você nos escuta ou no nosso canal do YouTube. E se você nos escuta no YouTube, dá um like no episódio, faz um comentário sobre o que você achou. E se você nos escuta em algum aplicativo Apple, dá 5 estrelas pra gente, faz um comentário, porque isso ajuda demais essas plataformas a nos indicarem para uma nova audiência. E assim, o Fora do Meio consegue crescer cada vez mais. Gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu encontro vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau! Gente, vote 13. Tchau, pessoal! Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.